Um bom dia a todos. É um prazer aqui estar com vocês nessa última reunião do minicurso sobre as redes de proteção e dizer que já ficamos com um gostinho de quero mais, né? Foram 4 encontros bastante produtivos. E hoje tenho certeza que nós vamos fechar com chave de ouro, né? Nós temos a nossa querida Denise Colim, que é assistente social e mestre, né, doutora nessa área de direitos humanos e de atendimento a crianças e adolescentes, atendimento da rede socioassistencial e da rede de proteção. Ela é uma das construtoras dessa metodologia de trabalho. Então, com certeza, ela vai nos brindar com uma brilhante fala, que vai encerrar essa nossa etapa com chave de ouro. Temos também o nosso colega Rodrigo Batista Brasiliano, que há muito tempo, né, é um promotor que não se conforma com as coisas como estão colocadas, ele é muito combativo, ele está sempre trabalhando e articulando essa atuação, onde ele passa, ele deixa uma marca diferenciada do seu trabalho, justamente porque é um promotor conectado com a realidade social colocada no seu município e que trabalha muito essa questão da articulação. E ele vai trazer um pouquinho da sua experiência aqui de Campo Largo, as conquistas, as dificuldades, né, doutor Rodrigo, para partilhar com a gente hoje também. Então, gostaria de agradecer esse nosso mini curso. Ele foi construído a muitas mãos, né? Nós contamos com a participação da Subprocuradoria Geral para Assuntos de Planejamento Estratégico do Ministério Público, nós contamos com a parceria do CAEX, né, que é o nosso centro de apoio à execução, que tem toda a nossa área técnica. Nós também contamos com a participação de 2 colegas, né, o doutor Davi, que é promotor em Araucária, e o doutor Diogo de Assis Russo, que hoje é promotor na região metropolitana, mas que também foi promotor em Paranaguá, na área da infância, e também do nosso parceiro do Centro Marista, de Defesa de Direitos da Infância. Então, a gente procurou, nessa parceria, abarcar também, né, na construção desse minicurso, também trabalhar de forma intersetorial e interinstitucional, né, fazendo uma pequena rede para a construção dessa proposta, né, de formação para todos vocês. Então, muito obrigado pela presença durante todo esse trabalho, de todos, o envolvimento. Foi muito gratificante para nós. E eu já vou passar, desde logo, a palavra para a doutora Denise Colim, porque o que nos interessa realmente é ouvir os nossos mestres hoje. Bom dia e bom trabalho. Bom dia, Luciana, bom dia a todos, bom dia a todas. Acho que a Gabriela, nossa colega do CAEX, tem uma fala preliminar para a introdução do tema. Bom, então me perdoe, Gabriela, querida. Imagina. Ela é a nossa mediadora hoje, né? Uhum. Então, vou passar para a Gabriela, então, que vai trabalhar na mediação. Gabriela é uma assistente social de primeira linha, ela tem um profundo conhecimento sobre o Sistema Único de Assistência Social e tem nos apoiado de uma maneira maravilhosa em todos os nossos projetos aqui de parceria entre o Centro de Apoio e o CAEX. Vocês vão ficar surpresos com a capacidade técnica dela. Eu acho que quem trabalha próximo lá dela, na região em que ela está, já a conhece. Mas ela é realmente uma referência no Estado na atuação
do Ministério Público na articulação das políticas públicas, na fiscalização da aplicação de recursos, na estruturação da rede de atendimento. Então, vamos ouvir a nossa querida Gabriela primeiro. Bom dia, doutora Luciana, a todas e todos. Fico até com as bochechas vermelhas de iniciar a mediação, né, sendo referenciada de uma forma tão afetuosa, tão carinhosa, mesmo pelo pouco tempo, né, de trabalho conjunto, mas foi um tempo intenso, potente e que, de fato, né, trouxe uma nova envergadura para o meu trabalho, para o meu dia a dia. Então, agradeço imensamente, né, todas as palavras, os elogios, nem eu tenho como expressar, né, semanticamente o carinho e o afeto que eu tenho pela doutora, né, representando aqui todos os profissionais do Centro de Apoio. Obrigada, doutora Luciana. Então, hoje a nossa proposta aqui, o pedido que foi nos solicitado é de fazer essa mediação dessa mesa de hoje, uma mesa de encerramento do minicurso que foi proposto e promovido pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Paraná, através do seu Centro de Apoio da Criança e Adolescente, com o apoio, né, da Subplan, CAEX, Promotorias de Justiça de Araucária e Paranaguá. E esse minicurso, quando ele foi pensado, estruturado no início do ano, ainda no final do ano passado, ele tinha como objetivo geral, né, vamos assim pensar metodologicamente para estruturar esse processo de formação profissional, ele tinha como objetivo contextualizar as reflexões realizadas nesse grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho estadual, interinstitucional, intersetorial e multidisciplinar. Eu acho que isso é um dos grandes avanços, marcos, vamos assim dizer, do trabalho dentro da instituição Ministério Público. A partir da sua historicidade, que eu sempre costumo dizer, quem me conhece sabe que a gente só consegue pensar em saltos qualitativos respeitando toda a historicidade do processo, né? E aqui estamos nós, então, nesse momento, pensando enquanto grupo estadual, respeitando todo o processo histórico que essa instituição, né, fez ao longo dos anos, né, no fomento às redes de proteção dos municípios que congregam o estado do Paraná. Então, a proposta, o objetivo geral desse minicurso, ele foi pensado, né, para contextualizar essas reflexões em nível estadual e também apresentar uma síntese orientativa para a atuação institucional do Ministério Público no fomento às redes de proteção. Esse foi o objetivo geral que permeou a construção desse processo de formação profissional, que não é um processo de formação profissional restrito a uma determinada área do saber, mas sim a várias áreas do saber, né? Então, antes de iniciar a nossa, né, apresentação de hoje, a exposição dos nossos palestrantes, né, já nominados pela doutora Luciana, vou resgatar um pouquinho do que nós conseguimos, né, apresentar, trabalhar ao longo dos módulos, né, e que se encerra no módulo de hoje. No módulo 1, a nossa proposta, quando pensamos, né, esse minicurso de forma conjunta, ele tentou propor reflexões práticas sobre o trabalho em rede. E, para isso, ele lançou, né, alguns instrumentos operativos dessa atuação em rede, né? Instrumentos que, num primeiro momento, pode estar ali focado, linkado, ter o protagonismo da atuação institucional ministerial. Por outro lado, né, ele dialoga com a dimensão operativa de todas as políticas públicas e de todas as instituições que integram o sistema de garantias de direitos, né? O módulo 2, ele trouxe a perspectiva de conceituar o que é rede de proteção e trazer um pouquinho das experiências, né? Como que se dá essas experiências no âmbito do Ministério Público, apontando seus limites e possibilidades. Acho que esse foi o nosso grande desafio, não trazer uma perspectiva romantizada, engessada, né? Mas apontar
os limites e as possibilidades, seja do trabalho institucional, seja das políticas sociais, seja das instituições que integram esse sistema de garantia de direitos. E o módulo 3, então, que a gente tentou trazer um pouco das reflexões de como se dá a atuação do CMDCA e do Conselho Tutelar, e também trouxe as experiências de atuação institucional nessa relação. Por fim, então, hoje nós vamos encerrar esse minicurso, que tem com o objetivo de discutir a importância do controle social na garantia dos direitos da criança e do adolescente, e com isso, vamos contar com a exposição da professora, né? Acho que a gente, quando olha para a Denise, a gente olha como professora, colega de trabalho. Não tem como, Denise, isso está construído no nosso imaginário, né, por toda a contribuição que a Denise, né, tem no serviço social, na política de assistência social, enfim, na defesa do sistema de proteção social brasileiro. Então, nós vamos iniciar com a fala da doutora Denise Hatma Arruda Colim, e logo em seguida com a exposição do promotor de justiça da 3ª Promotoria da comarca de Campo Largo, o doutor Rodrigo. E aí eu vou fazer uma síntese aqui do currículo da Denise e já passo a palavra. Denise é assistente social do quadro do Ministério Público do Estado do Paraná, atualmente é diretora do Departamento de Planejamento e Gestão do Ministério Público, professora do curso de Serviço Social e pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos da PUC Paraná. Mestre em Sociologia, doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Foi coordenadora da Política Estadual da Assistência Social, na Secretaria de Estado, Emprego, Trabalho e Promoção Social, e secretária nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tem experiência e produção teórica nas áreas de serviço social, políticas públicas, direitos humanos, política de assistência social, política de defesa da criança e do adolescente, planejamento, gestão, financiamento, controle social e sistema de justiça. Passo a palavra, então, para a querida Denise. Bom dia, então, agora, né, a todas, a todos. Eu gostaria de parabenizar primeiro, né? Obrigada, Luciana, obrigada, Gabi, pela parceria, né, que estabelecemos ao longo desse ano, agora concluindo com uma grande entrega para toda a comunidade, né, um material bastante consistente, que explica sobre a rede, o seu funcionamento, as competências dos órgãos, e por isso eu queria parabenizar toda a equipe do grupo de trabalho Integrando Redes, né? É um subgrupo composto por membros, por servidores, por estagiários, tanto do CAOP, da Criança e do Adolescente e Educação, quanto do CAEX, da Subplan, das promotorias de justiça, né, de Araucária, de Paranaguá, e que são pessoas que se dedicaram a pensar conteúdos para viabilizar a implementação da ação estratégica voltada para a infância e a juventude no planejamento estratégico, com subsídios para atuação do Ministério Público do Paraná, mas também com muita integração com todos os outros atores da rede, né? Registrar que é um imenso prazer poder encontrar amigas, amigos tão queridos, estou vendo aqui no chat, né, as pessoas se apresentando, pessoas que no seu fazer cotidiano exercem efetivamente o princípio da participação e do controle social, porque buscam construir uma sociedade mais equitativa, com maior justiça social, de modo a garantir proteção integral às crianças, adolescentes e a seus familiares. E aí queria convidar a todos, né, para que nessa manhã nós possamos pensar em conjunto a importância do controle social na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, que é o tema, portanto, da nossa conversa de hoje. Em primeiro plano, cabe destacar que a concepção de controle social foi introduzida na Constituição Federal de 1988 em meio ao processo de redemocratização do país. E ela teve como fundamento o modelo de Estado democrático de direito, que é um modelo fulcrado no enfoque de poder, né, que no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, diz que esse poder emana do povo e que vai ser exercido por meio de representantes eleitos ou diretamente. E isso abriu espaço
para o engajamento de toda a população na gestão, né, das políticas públicas, na gestão da coisa pública. Nós podemos perceber que a prática do exercício participativo e democrático é uma herança muito recente. Ela tem, se é da Constituição, tem 30 anos, né? Mas que historicamente, né, como diz a Gabi, nós temos que respeitar e trazer, né, a historicidade dos nossos atos. Historicamente, as relações sociais no Brasil foram marcadas por posturas autoritárias, clientelistas, patrimonialistas, com um modelo de gestão que foi centralizado sempre no poder público, um modelo burocrático e um modelo, por vezes, até meritocrático, né? Fatores que vão dificultando o acesso da população às decisões no âmbito da esfera pública. Então, nessa perspectiva, a gente vai trabalhar um pouquinho agora, vai conversar um pouquinho sobre alguns estudiosos contemporâneos que nos dão subsídio, sustentação teórica para que a gente possa ter argumentos, né, e práticas que alterem esse formato, então, tradicional da maneira, né, de exercitar a gestão pública no Brasil. E eles nos alertam acerca da necessária mudança de paradigma na compreensão dessas categorias, que vão dar, então, portanto, sustentação para essas diretrizes constitucionais de participação cidadã, né? Então, a gente vai enfocar rapidamente o conceito de Estado ampliado para Gramsci, de poder para Michel Foucault e de controle social, né, que foi trabalhado por Bobbio. E depois vamos começar a falar um pouquinho como, então, né, nas estruturas das políticas públicas, pensando as diversas ferramentas de participação social que a Constituição Federal trouxe, nós podemos exercitar o controle social. Aí vamos trabalhar o papel, né? Vamos conversar sobre o papel dos conselhos, vamos conversar sobre a atuação na fiscalização dos respectivos planos planos decenais para criança e adolescente e para as peças orçamentárias. O que a gente pode observar, que cuidados temos que ter, né? Como que nós exercitamos na prática esse controle social. Mas num primeiro olhar, a gente tem que mudar a concepção que temos de Estado, né? Ele precisa deixar de se caracterizar como um órgão de repressão, de coerção política, econômica, social e normativa, e passar a ser capaz de assimilar as demandas e resolver os conflitos da sociedade, né? Então, ele tem a possibilidade de inserir a população de maneira livre, democrática, organizada, no processo histórico de construção, né, de uma cultura coletiva, de um entendimento hegemônico, para efetivar, né, tanto os objetivos como as intencionalidades que vão assegurar o bem da comunidade. Portanto, o Estado, né, como nos diz Gramsci, deverá ser composto não só pelos órgãos dos poderes constituídos, executivo, legislativo, judiciário, mas ele também tem que ser integrado por instituições que conformam a sociedade, né? Pelas escolas, pelas igrejas, pelos partidos, pelas entidades, pelos movimentos sociais, pela população em geral. E esse direcionamento vai implicar no reconhecimento de que não há uma uniformidade nas posições entre os diferentes representantes, nem mesmo dentre os representantes do próprio órgão, né, e dos representantes da sociedade, mas sim que há distintos interesses em disputas dentro dos próprios órgãos e dentro das instituições, e que há uma relação entre eles, sendo permeados por uma noção de poder, né? E essa possibilidade de expressão dos diferentes interesses é que tem que estar presentes em todas, né, as instâncias de controle social. E quando nós falamos de poder,
a gente também tem como referência o enfoque do Foucault, que o poder é uma prática social que é constituída historicamente, né? Ela se apresenta sob diversos formatos e está em constante transformação. E ele tem uma frase que é muito simbólica, né? Que ele diz o seguinte: o poder é um fenômeno que não se dá, não se troca, não se retoma. O poder se exerce. E ele tem que ser exercido por todos os envolvidos, por todos os interessados que se encontram numa interconexão em rede, né? Se estamos falando do trabalho em rede, nós estamos falando de múltiplos atores, de múltiplas instituições, com diferentes interesses, com diferentes intencionalidades, mas que prezam, no caso aqui, pela defesa da proteção integral da criança e do adolescente e que tem que buscar, né, espaços de possibilidade de participação de todos esses envolvidos, né? E ele reconhece, então, né, que nesse estado ampliado, com as diversas representações que a gente está comentando, né, nós temos a caracterização de micropoderes. Isto quer dizer a possibilidade, né, de conhecimentos, né, de contribuições de todos os integrantes dessa rede. Por isso, é preciso que a gente, então, fique atento, porque, ao falarmos de controle social, esse controle pode ter duas concepções, né? E o Bobbio nos alerta sobre isso. Pode ser um controle social, e duas concepções antagônicas, inclusive, né? Quando estamos usando esse termo, ele pode significar o controle dos organismos do Estado sobre a população, e ele pode significar o controle da população sobre as ações do Estado, né? Mas, né, nós defendemos, e a Constituição, né, inscreveu esta segunda opção, inscreveu o controle da população sobre as ações do Estado como a perspectiva de democracia participativa, né? Com a possibilidade de representação, portanto, desses diferentes posicionamentos numa pluralização da cultura, resultando na inscrição das demandas, das propostas da coletividade na agenda da esfera pública, de modo a permitir a inclusão de todos eles no processo de decisão política, né? E aí nós temos um entendimento também do que seria essa participação popular, né? Ela necessariamente deve englobar a introdução, né, das necessidades, das demandas e das objetividades, das intencionalidades de todos os integrantes num processo de ações e decisões que criam e que modificam as estruturas básicas da sociedade, né? Tanto no que se denomina de infraestrutura econômica, com a produção de bens, com a produção de serviços, quanto, né, no âmbito da gestão, com a instituição das políticas públicas, e quanto no âmbito da distribuição e do consumo, no usufruto que as pessoas têm desses bens que são produzidos por toda a sociedade, né? E no caso da política da criança e do adolescente e das demais políticas sociais, ela se vincula a um processo de deliberação, execução, monitoramento e avaliação destas políticas. Então, a avaliação da política de defesa dos direitos da criança e do adolescente em todas essa abrangência, né? A participação, portanto, ela deve ser compreendida também como um processo histórico, ela é realizada dentro de um contexto social, econômico, político e cultural muito complexo, porque é constituído de subjetividades, de estruturas solidificadas, né, que são construídas a partir dessas relações de forças que atuam nessa sociedade, mas ela compreende uma ação humana no seu fazer político enquanto exercício da participação cidadã.
Portanto, ela manifesta cenários contraditórios, comporta conflitividade, né, possibilidades alternativas que vão constituindo, né, o modo de fazer e o modo de participar. Essa lógica ela está inscrita com inovadoras modalidades da relação do Estado com a sociedade, né? E ela foi representada na Constituição Federal por um conjunto de instrumentos que foram reconhecidos como de participação e de controle social, né? Nós temos instrumentos como o voto, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular para a proposição de leis, a ação popular, as audiências públicas, as conferências, os conselhos, os fóruns, né, entre inúmeros outros. E para dar concretude, né, ao controle social, é fundamental, então, que nós retomemos as instâncias de deliberação e de participação que foram estabelecidas junto ao sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, né, que tem seu fundamento, sua principal representação, né, no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, e que nós vamos, então, conversar um pouco sobre os principais desafios que são encontrados, né, e fazer um paralelo com as possíveis estratégias de enfrentamento, tendo por foco o papel dos fóruns, das conferências, dos conselhos, tendo por foco, né, a representatividade que cada um dos integrantes desses espaços, né, tem como representação da sociedade, a intersetorialidade que a política da criança e do adolescente tem que ter com todas as demais políticas setoriais e de defesa de direitos, né? A deliberação dessa política de direitos trazida no plano municipal, acompanhado do monitoramento e de avaliação, e a elaboração e a fiscalização do planejamento orçamentário. Então, se nós formos resgatar, né, os papéis de cada uma dessas instâncias de participação, nós começamos pelos fóruns, porque eles se constituem como espaços de deliberação na elaboração de propostas, de políticas, de ações, de serviços, a partir das demandas que são apresentadas na sociedade como um todo, que a gente já comentou que não é monolítica, né, e que tem ali diversos interesses. Os fóruns, portanto, eles são instâncias políticas de articulação e de pressão nas negociações com os poderes executivo, legislativo e com todos os representantes da sociedade, e se caracterizam como espaços privilegiados para a formação de lideranças, para a avaliação da prática, né, e para o estabelecimento de compromisso, inclusive dos seus representantes nestas outras diversas instâncias, conselhos, conferências e tudo mais, né? Normalmente os fóruns são organizados por representações das organizações governamentais e não governamentais, né? São fóruns mistos, podem ser exclusivos também, não governamental, por movimentos sociais, e ele tem como característica básica a informalidade, né? Ele não tem um prazo determinado por vigência, né? Tem autonomia, normalmente eles declaram seus objetivos, né? Tem princípios, ampla acessibilidade, né? São espaços abertos e podem ser organizados tanto no âmbito local, municipal, regional, estadual, né? E nacional, claro. E seria muito importante, né, nós incentivarmos a retomada desse movimento de reorganização dos fóruns de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Aqui no Paraná, algumas regiões têm isso bastante fortalecido e outras não mais, né? Por sua vez, nós temos as conferências. Elas são convocadas pelos conselhos de direitos a cada 2 anos e vão se configurar como instâncias máximas de análise diagnóstica, né, da situação das crianças e dos adolescentes,
em cada esfera de governo, elas acontecem nos municípios, no estado e no âmbito federal. É também um momento de avaliação das ações que foram executadas, dos recursos que foram disponibilizados, dos recursos que são necessários, e tem por finalidade a fixação de diretrizes para o próximo biênio, para os próximos 2 anos, né, que vão orientar a política pública dos direitos da criança e do adolescente, e também vão eleger os representantes não governamentais dos respectivos conselhos, né, conselhos municipais e o conselho estadual. E depois de conformado, né, esses conselhos eles se caracterizam, então, como instâncias de deliberação da política de proteção e de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. E eles têm por natureza peculiar a concepção de um órgão colegiado, com a participação, então, de diferentes representações, né, permanente, paritário, no caso da criança e do adolescente, 50% de representação governamental, 50% de representação não governamental, né? Ele é normativo e fiscalizador e deve ser criado por lei, né? As principais atribuições do Conselho são, portanto, deliberar, acompanhar e monitorar a política de defesa dos direitos da criança e do adolescente, em consonância com a política estadual, com a política nacional e com as diretrizes propostas nas conferências, né, que vão estabelecer estas prioridades para cada 2 anos. O Conselho também é quem aprova o plano municipal, o plano estadual e o plano nacional, né, dos direitos da criança e do adolescente. E esses planos agora eles são decenais, né? Aprova também o plano de aplicação do Fundo da Infância e da Adolescência, do FIA, define os critérios de partilha de recursos, acompanha a execução orçamentária e financeira do fundo, aprova a proposta orçamentária para a área, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária, aprova a proposta orçamentária, né? Aquela que o Poder Executivo vai encaminhar para o Legislativo depois apreciar e fazer a sua votação. Antes disso, ele tem que vir para análise do Conselho, para que tudo que esteja nos respectivos planos decenais sejam assegurados com recursos para poder fazer a sua execução nas respectivas peças orçamentárias, né? O Conselho também inscreve, registra, assessora e fiscaliza as entidades prestadoras de serviço e os programas de atendimento. Então, com essa inscrição, ele tem uma visão geral de todos os órgãos governamentais e não governamentais que vão prestar atendimento para a criança e o adolescente. Então, ele consegue ter um panorama, né, das ações que são desenvolvidas, das entidades que estão incorporadas nessa rede, da qualidade do trabalho que está sendo prestado e das lacunas, aonde não existe atendimento e que precisa, portanto, ter um incentivo, uma mobilização, né, para que as demandas e as necessidades da população sejam incorporadas. E, para isso, ele promove uma articulação com a rede de proteção, né? Pode definir protocolos intersetoriais de atendimento, fluxos de referência e de contrarreferência, né? Qual setor encaminha para ser acompanhado e atendido aonde, como que as informações desse atendimento retornam, né? Para que se organize efetivamente, para que se garanta efetivamente a proteção integral, né? Ele pode sugerir, pode acordar reordenamento de programas, de serviços públicos, e nesse momento é fundamental que ele passe a fazer discussões com os outros conselhos, né, de políticas setoriais e outros conselhos de defesa de direitos. Por exemplo, né,
com o Conselho de Assistência Social para pensar no atendimento que é prestado dentro dos CRAS, junto aos diversos serviços, né, os centros de referência de assistência social, junto aos diversos serviços, como de atenção integral à família, convivência familiar, né, e comunitária para as crianças e para os adolescentes, como atendimento dos portadores, das crianças e adolescentes portadoras de deficiência nos municípios, os serviços dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social, os CREAS, né, como o cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, abordagem para crianças e adolescentes e familiares em situação de rua, o serviço de atenção integral especializado para as situações e exposições de violência nas suas diversas modalidades, né? Violência física, psicológica, sexual, abuso, exploração. Então, para pensar esse atendimento da criança e do adolescente, que é feito por uma política pública setorial, é preciso sentar com este conselho, né, também, e atuar em conjunto, definir esses fluxos, esses protocolos, pensar a qualidade do atendimento, né? Indicar os reordenamentos que forem necessários. A mesma coisa com o Conselho de Saúde, né? Com as unidades básicas de saúde, com a estratégia de saúde da família, que faz o acompanhamento nos respectivos domicílios, né? Para garantir a saúde integral, de acordo com todas as previsões que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, pensar nos centros de atenção psicossocial, né, para os usuários de substâncias psicoativas, para as crianças, adolescentes e familiares com transtorno mental. Então, a realização de reuniões conjuntas com esses respectivos conselhos para reorganizar e para garantir a qualidade, o efetivo funcionamento de todos esses serviços, né, é um papel prioritário, fundamental para o CMDCA e para o SEDECA desencadear, né, para os conselhos de educação, né, para verificar evasão escolar, para verificar abandono, para fortalecer os ensinos profissionalizantes, os processos de aprendizagem, né? A qualificação profissional para os familiares, com políticas de trabalho também. Então, todos esses conselhos, né? Conselhos de direitos humanos, conselhos de defesa da mulher, da igualdade racial, para trazer também, né, essas vertentes para a discussão e para o olhar qualificado para as diversidades. Então, gostaria de salientar essa necessidade e a realização de um controle social amplo e participativo requer, né, essa articulação. O Conselho também pode promover capacitações, ele conduz o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, né, e convoca as conferências e realiza essas análises diagnósticas. Então, partindo destas atribuições, a gente tem que passar a pensar numa segunda dimensão, né? Que é como se dá a representatividade, a intersetorialidade e o funcionamento desse conselho. E quando nós falamos em representatividade, geralmente estamos relacionando, né, com a garantia dessa paridade de 50% do poder executivo, 50% da sociedade civil. Mas se a gente parte de uma visão mais ampliada, para além dos segmentos e das entidades que o compõem, é preciso consignar necessariamente os anseios, as demandas, as necessidades, os interesses coletivos e as propostas das diferentes vertentes dessa sociedade em prol de um projeto comum, né? Que vai garantir oportunidades e como forma de implantar os direitos não só das crianças, dos adolescentes, mas também de seus familiares. Então, novamente, né, a gente resgata aqueles instrumentos de participação, como as audiências públicas, a realização de diagnóstico, a realização de reuniões sistemáticas com a rede, com os demais conselhos, como a gente já mencionou, né? E as discussões com as próprias crianças, adolescentes e seus familiares,
nos espaços onde eles são atendidos, mas também nos espaços do próprio conselho. Muitos conselhos municipais têm, inclusive, adolescentes como integrantes, né, do seu colegiado, e realizam reuniões descentralizadas por regiões, por bairros, para ouvi-los, né, para trazer as discussões que interessam para dentro do próprio conselho, né? Então, tem um documento que foi elaborado, né, orientações sobre o controle social, princípios e diretrizes para a atuação do Ministério Público do Paraná no fortalecimento das instâncias de controle social. Ele foi construído por esse GT, integrando redes, enquanto um projeto de implementação do planejamento estratégico foi coordenado pelo CAOP, e lá estão demarcados importantes aspectos que caracterizam a expressão cidadã do controle social, né? E que deve, né, levar em consideração, portanto, né, nós devemos ter sempre em nosso horizonte, para que possamos viabilizar essa equidade de participação, a noção de quem participa, em que amplitude participa, como participa e qual a sua capacidade de influência nestes respectivos espaços. Então, essa é uma contribuição do GT que está sendo entregue, né, para todo o Ministério Público e para a comunidade em geral. E se levarmos, então, em consideração estas instâncias, né, ela requer necessariamente, imprescindivelmente, a adoção de uma ótica intersetorial e interdisciplinar, né, na composição e na assessoria do Conselho, né, expondo essa nova forma de pensar de maneira articulada para planejar, para executar, para controlar as decisões, para avaliar a prestação de serviços, para pensar na qualidade, para desenvolver ações integradas de responsabilidades compartilhadas, né, com cada área. Então, é preciso que a gente delimite as atribuições da política de defesa de direitos da criança, delimite as ações que serão desencadeadas em conjunto com as outras políticas setoriais, como assistência social, a cultura, a educação, o esporte, habitação, saúde, trabalho, com todas essas áreas, o que cabe a cada um no atendimento da criança e do adolescente, que serviços eles ofertam, que benefícios ofertam, com qual qualidade, né? Que recursos são disponibilizados, como capital humano, material, físico, financeiro, que instâncias de participação e de controle estão funcionando, são estabelecidas, de que forma, né? Tudo isso é preciso que pensem em conjunto, né? E aí, né, nós temos então que sair daquela nossa lógica de trabalharmos fechados em caixinhas, né? Cada área decidindo o seu, e termos essa visão mais holística, mais ampliada, respeitando as especificidades de cada política pública, mas também vislumbrando potencialidades para o asseguramento da proteção social, né? Então, aperfeiçoar a capacidade de discussão acerca dos principais problemas. A gente parte do diagnóstico, do fenômeno, né, do que existe naquela localidade, levanta todos os recursos existentes para embasar as deliberações. Por exemplo, como tratar a proteção integral diante do aumento do fenômeno do trabalho infantil agora frente à pandemia? Como garantir convivência familiar e comunitária, né? Como efetivar o cumprimento das medidas socioeducativas segundo os princípios do SINASE, né? E aí a gente passa a pensar como poderia funcionar o conselho, né? Com o seu plenário, com reuniões sistemáticas, né? Que vai tomar as decisões, que vai estabelecer deliberações, que vão ser traduzidas em resoluções,
Essas resoluções elas se configuram em atos administrativos com força de lei, portanto, elas têm aplicação obrigatória pela administração pública, né? Esse plenário tem que ser precedido, antes dele acontecer, né? Devem existir reuniões das comissões, em alguns lugares chamam câmaras temáticas, outros câmaras setoriais, né? Elas podem ser permanentes, algumas podem ser temporárias, estabelecer subcomissões, né? Normalmente elas são de políticas básicas, de garantia de direitos, de capacitação, de financiamento e fundo, de inscrição das entidades, de monitoramento dos planos, de monitoramento das deliberações das conferências. Então, tem várias comissões estabelecidas que podem ser compostas, né, que são compostas pelos conselheiros, mas que também podem dispor de convidados para pensar, né, estas temáticas com o conjunto dos seus integrantes, e elas se reúnem previamente para analisar os dados, para elaborar as propostas, para sugerir os encaminhamentos, a fim que depois que o plenário vá fazer essa apreciação e vá ter embasamento para as suas deliberações, né? Também todo o material administrativo, todos esses levantamentos, né, as exposições dos dados, a apresentação da prestação de contas, do funcionamento do fundo, são de responsabilidade, né, do órgão do Poder Executivo, aonde esses espaços estão vinculados. E ele deve também dispor de uma secretaria executiva que vai conferir todo o apoio administrativo nas reuniões ordinárias, extraordinárias, efetuar os registros para a confecção das atas, das deliberações, das resoluções, fazer os convites, elaborar os documentos e contar com uma assessoria técnica, né, para o suporte teórico, para o suporte metodológico aos conselhos, para que ele dê condições de funcionamento das comissões e do plenário, né? Então, normalmente, o fluxo ocorre da seguinte maneira, né? A secretaria procede à convocação dos conselheiros, conforme está previsto no regimento interno, né? Depois ela, de acordo com a periodicidade das reuniões, ela elabora uma pauta pré-indicada. No dia da reunião é possível inserir outros temas, né? Então, nós vamos pensar aqui, como coexemplo da convivência familiar e comunitária. Então, após a inserção dessa discussão, né, na pauta, a assessoria prepara todo o material, as comissões temáticas discutem sobre o atendimento, né, fazem um relatório com indicativos de proposta. Então, por exemplo, vão indicar a primazia da permanência e do restabelecimento do vínculo com a família de origem em todos os serviços, né, principalmente nas unidades de acolhimento, vão indicar a inserção dos seus familiares nas respectivas políticas públicas, basicamente, né, fazendo articulação aí com as áreas que a gente já mencionou, para os familiares fazendo a articulação com a política do trabalho, para a intermediação de mão de obra, para a qualificação profissional, para a retomada da educação no EJA, para o fortalecimento do ensino fundamental, do ensino infantil, médio, profissionalizante, né? Para o funcionamento dos serviços da assistência que a gente já mencionou, para a inserção nos benefícios, seja benefício de prestação continuada, do programa Bolsa Família, em benefícios eventuais, para articulação com a saúde, né? De benefícios eventuais, a gente tem a possibilidade de aluguel social, de acesso à alimentação em parceria com a política de segurança alimentar e nutricional, de transferência de renda para a família extensa. Isso é necessário que esses conselhos passem a discutir conjuntamente, né, alternativas à modalidade de acolhimento, né, como do acolhimento institucional, como o acolhimento familiar, como a guarda subsidiada, essa transferência de renda para a família extensa, né? E que também, né, passem a discutir, a esmiuçar
normativas que vão regulamentar essa articulação entre as políticas intersetoriais, né? E se embasar, evidentemente, né, nos planos nacionais de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente, a convivência familiar e comunitária, prever recursos de responsabilidade de cada uma dessas áreas. Então, quanto e como dos recursos do Fundo da Infância seriam destinados para quais serviços, né, para quais ações, para quais programas, porque ele, né, ele tem uma proibição de financiar serviços continuados cujas políticas públicas têm os seus próprios fundos, né, como é assistência, saúde, educação, mas que complementação há que ser feita aqui, né, pelo FIA, para potencializar esse atendimento, para buscar alternativas de resgate dessa convivência familiar. Em relação ao fundo da assistência, o que precisa ser aprimorado, ao fundo da saúde, né, aos próprios fundos da educação, na área do esporte, da cultura, da habitação, da segurança alimentar, e, portanto, lança a mão de especialistas, de convidados que vão orientar estas discussões, né? A partir daí, a gente vai para um processo de deliberação. E, ao ser deliberado, né, se constrói um plano decenal dos direitos da criança e do adolescente, tendo a responsabilidade de cada um dos órgãos de políticas públicas, de instituições da própria sociedade, né, onde se estabelece prazos responsáveis, né, e a forma de sua implementação. Então, nós passamos a nos perguntar como que a gente pode elaborar esses respectivos planos, o plano dos direitos da criança e do adolescente, com maior participação e tendo um controle social mais aprofundado, né? E nos remetemos à concepção de planejamento, né? Nós partimos sempre para a elaboração de um plano, né? Temos que partir do que seria um planejamento integral para garantir proteção de crianças e adolescentes. E o planejamento, ele tem que ser entendido como um processo dinâmico e contínuo, né? Ele não é algo fechado que, uma vez elaborado, não tem mais, né, revisões ou que não pode ser aprimorado. Ele deve orientar as decisões para que se atinja os objetivos pretendidos, para que se, né, chegue aos resultados de excelência, e, portanto, ele é um movimento dialético, né, que precede e que preside, que orienta as ações que vão ser desenvolvidas num processo de aprendizagem, reflexão, revisão, correção de rumos, né, nova proposição para ser reorganizada. Ele deve necessariamente contar com essa metodologia participativa, né, que engloba o momento de análise das temáticas, de demarcação da intencionalidade, de sinalização da viabilidade e das estratégias para planificação, para execução, para monitoramento, para avaliação, né? Então, o plano decenal dos direitos da criança e do adolescente, ele tem como característica principal... Denise, fechou o microfone. Oh, desculpa. Deu certo agora? Deu certo. Uhum. Ah, então tá bom. Gabi vai me dando o tempo aí, porque eu não sou muito disciplinada, né? Já deu para ver, né? Para elaborar o plano, a gente tem sempre que partir, né, do diagnóstico e resgatar, né, todo... Fechou novamente, Denise. Acho que está encostando, será? Está fechado ainda. Uma pessoa que está fechando o meu microfone. Apareceu entendi. até o nome.
então tá. Não sei o que eu estou fazendo errado aqui, mas vamos lá. Né? Então, a gente precisa pensar nos direitos a serem... que direitos estão sendo assegurados e que direitos estão sendo violados das crianças e dos adolescentes. Qual que é a qualidade dos serviços? Que demandas estão sendo atendidas e que demandas estão sendo reprimidas? Quais os recursos humanos, materiais, físico-financeiros existentes e quais são necessários? Que metodologias estão sendo aplicadas? Que estratégias estão sendo adotadas? E inovações potencializadoras desses direitos, né? A Secretaria do Estado aqui do Paraná, em 2015, até elaborou um caderno orientativo que dispõe de etapas para fazer isso, né? Diz que primeiro se constitui um comitê interinstitucional para fazer essa elaboração, em que cada uma dessas áreas de políticas públicas e representações da sociedade civil estejam presentes. Depois, ela estabelece um plano de atividades, né? Faz um levantamento de todo o marco situacional, que é o diagnóstico, de todo o marco normativo, que são as legislações, as resoluções, né? Estabelece a forma de acompanhamento, de monitoramento e de avaliação e de revisão do plano, né? E que ele deve ser sistematicamente sempre discutido dentro destes espaços de participação e de controle, né? Então, para a estrutura do plano, né? Nós temos que definir os objetivos, os escopos, as ações que são prioritárias, os produtos que nós queremos entregar, né? Definir como fazer, descrevendo cada uma das etapas a serem seguidas, o que deverá ser alcançado ao estabelecermos metas, em quanto tempo ao definirmos os prazos, quem vai fazer, e aí designamos pessoas responsáveis, órgãos responsáveis, e com quais recursos, né? Humanos, materiais, físicos, financeiros. E para isso é preciso que a gente tenha uma convergência, né, entre os indicadores socioeconômicos que vão nos apontar a realidade, né, as necessidades que foram levantadas por esses estudos, por esses diagnósticos, conversar com gestores, com a academia, com as entidades, com o conselho tutelar, né, para verificar todas as condições ali, as violações que são registradas no CIPIA, além da inclusão, né, do perfil demográfico, familiar, socioeconômico. As demandas que foram levantadas nas audiências públicas, nas reuniões do conselho, e nos atermos a todos os direitos que estão descritos no ECA. Direito à vida e à saúde, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, à cultura e ao esporte e ao lazer, direito à profissionalização e à proteção ao trabalho, né? Temos também que fortalecer as estruturas do sistema de garantia de direitos. Isso está lá numa resolução do CONANDA, que diz quem que compõe esse sistema, né? Quais são, que programas eles podem oferecer, né? E, portanto, quais articulações necessárias. É a resolução 113 de 2016. A integração com os demais conselhos no planejamento, como a gente já mencionou, né? E a articulação com os demais planos. Então, para além do plano decenal, tem um conjunto também de planos previstos, né? Específicos, temáticos, como o plano de convivência familiar, o plano de enfrentamento à violência, o plano de erradicação do trabalho infantil, o plano da socioeducação. Então, todos eles são discutidos, debatidos dentro desses espaços de participação e controle, e todos eles devem estar previstos neste plano decenal, né? E, além disso, né, ao estarem inscritos no plano decenal, também serem rebatidos nas respectivas peças orçamentárias, né, de modo que a gente possa garantir a sua execução com o respectivo subsídio financeiro, né? E aí a gente passa a falar um pouquinho, então, de planejamento orçamentário.
Tem um professor estudioso de financiamento público da Universidade Nacional de Brasília, o Evilásio Salvador, e ele nos faz um alerta que é fundamental que a gente também leve em consideração, né? Porque ele diz o seguinte: para que a gente proceda uma análise de orçamento, é preciso considerar quais as ações foram priorizadas nas atividades programáticas e nas metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nós temos que traduzir todos os itens do plano para este instrumento, né? E saber para depois, daquilo que está ali, o que efetivamente foi inscrito e o que foi realizado. Qual o montante de recursos que foi aportado na lei orçamentária anual? Como ocorre a deliberação, a liberação e a execução desses recursos? Aquilo que está previsto depois passou por uma revisão a cada 4 meses, como apregou a lei de responsabilidade fiscal, foi mantido, foi reordenado segundo o diagnóstico, ou foi retirado do recurso dali para outro programa atividade, né? Quanto do programado efetivamente depois foi executado nesse formato, ou considerou as observações apontadas das alterações de realidade que requeriam estas revisões. Quem participa efetivamente da distribuição desses recursos? Para onde está sendo destinado? Quem que recebe? Com qual qualidade executa? Né? Então, esse conjunto de elementos é que vai nos permitir depois identificar o grau de importância da área e evidenciar a forma de tratamento técnico e financeiro recebido. Então, a gestão financeira dos recursos destinados para a política, ela é promovida via Fundo da Infância e da Adolescência, o FIA, que é criado por lei. Ele tem, normalmente, um ordenador de despesa, é designado, né, pelo chefe do executivo e recai ou no gestor da pasta, que está responsável por essa política, ou no secretário de Planejamento e Finanças. Muitos municípios utilizam esse segundo. De qualquer forma, essa integração, né, ela tem que estar sempre muito presente. Então, a gente precisa saber da onde são as fontes de recursos, né, que podem ser provenientes do próprio orçamento público ou de transferências de entes de outras esferas, Estado e União, de doações de pessoas físicas e jurídicas, e aí um movimento grande, né, para ampliarmos estas doações, principalmente aquelas que são dedutíveis do imposto de renda, de contribuições de governos estrangeiros, de organismos internacionais multilaterais, do resultado de aplicações financeiras e, no caso do Paraná, a gente tem, inclusive, recursos de multas, de loterias, né, e outros recursos que forem destinados. Então, antes de que a votação desse orçamento, né, vá para o Legislativo, o Poder Executivo tem que repassar, né, a proposta que ele elaborou para que o Conselho analise, né? E aqui é importante verificar que o Conselho ele vai olhar o todo, né, mas que para o fundo, né, determinados recursos como folha de pagamento de funcionários, manutenção de estrutura pública, gastos com transporte e tal, essas coisas não entram, né, no fundo. Ele tem que ter um plano de aplicação, e esse plano de aplicação, ele é elaborado pelo Executivo, mas ele é apreciado, votado, controlado e fiscalizado pelo Conselho. E aqui a gente lembra que as reuniões do Conselho são abertas, portanto, ele é fiscalizado pela comunidade como um todo, porque qualquer cidadão, né, para além das entidades que atuam na área, né, os adolescentes, as crianças, os familiares, todos podem participar dessas reuniões dos conselhos, isso é indicado, né? Quanto mais isso ocorrer, melhor, maior grau, né, de controle, de participação, de inserção e de atendimento das suas necessidades. E, portanto, esse plano de aplicação do fundo, ele tem que conter a fonte de recursos, os critérios para a distribuição desses recursos, as ações estratégicas que vão ser cofinanciadas, o volume de recursos, o prazo para o desembolso, as exigências para a prestação de contas, né, tanto para o Conselho, mas depois isso também vai para o Tribunal de Contas do Estado e, em alguma regularidade, né, é acionado o Ministério Público,
os elementos de despesa, aquilo que pode ser gasto, né? E há uma resolução do CONANDA também, de 2020, bem recente, a resolução 137, né, que dispõe sobre os parâmetros para a criação e para o funcionamento dos fundos. Eu não vou me ater a todas elas, né, mas ela diz que, né, os recursos só podem ser destinados, só vou falar isso, né, para o financiamento de ações tanto governamentais como não governamentais, ao desenvolvimento de programas e serviços complementares inovadores, né, para a política de proteção, promoção dos direitos da criança, para as modalidades de acolhimento, sob a forma de guarda, né, para os programas e projetos de pesquisa, estudos, diagnósticos, que são esses diagnósticos que vão embasar a articulação com as demais políticas setoriais e a discussão com os conselhos, como a gente já mencionou, para programas e projetos de capacitação e formação profissional, para programas e projetos de comunicação, campanhas, né, publicações, e para ações de fortalecimento do sistema de garantia de direitos. E que não podem ser gastos no pagamento e manutenção do funcionamento do Conselho Tutelar, do Conselho de Direitos, de políticas sociais básicas em caráter continuado e investimentos para aquisição, construção e obras, né, ainda que de uso exclusivo para criança e para adolescente. Então, é preciso que a gente, como ela é recente, é de 2020, né, que a gente se dedique um pouco a estudar essas orientações. Mas, no caso de emergência, de calamidade pública, sim, pode haver uma excepcionalidade, desde que discutido e aprovado pelo Conselho. Aí, outra coisa importante para a gente levar em conta é que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a cada 4 meses, né, se faça uma revisão daquela programação orçamentária. E isso é feito de forma pública, dentro das câmaras municipais e da Assembleia Legislativa, né? Então, é preciso que o Conselho fique alerta para que, antes que isso aconteça, ele receba um relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal na área, de uma forma bastante didática e clara, né? Então, a gente tem que ter um roteiro que traduza as receitas e as despesas e que possa sinalizar como as ações estão sendo realizadas e o orçamento está sendo executado, para que se verifique isto, né? E se aponte revisões necessárias, remanejamentos de recursos ou aportes de recursos, né, para esse espaço que depois vai para o legislativo. E lá no legislativo também, né, pode haver participação e controle social, porque é uma discussão aberta. Necessariamente teria que ser publicado todos esses documentos, né, e qualquer cidadão, né, de forma organizada ou individual, pode estar nestas reuniões públicas para sugerir esses remanejamentos. E, ao final, o gestor faz um relatório anual, que o Conselho também tem que apreciar, né, e que precisa ser encaminhado depois para, né, as prestações de contas ali do Tribunal de Contas e, em caso de irregularidades, para o Ministério Público. Então, agora, já para finalizar, a gente vai pensar em alguns desafios que esses espaços vivenciam, né, e que impedem que esse controle social se efetive, né? Tem um material de uma professora da PUC de São Paulo, Raquel Reicheles, que fala dos principais riscos que os conselhos sofrem. O primeiro deles é a burocratização das relações, das condutas e dos desempenhos, né? Por quê? Porque ele pode ficar sempre numa relação burocrática, administrativa, com formalidades, né? E que vão impedir inovações, a adoção de novas modalidades tecnológicas, que vão cercear a transparência, que vão dar tratamentos para aqueles dados, né, a fim de que a gente não possa se apropriar de todo o conteúdo. Outro desafio
é a centralização do poder nas mãos do Poder Executivo, né? Quando a gente já viu o conceito de poder que está, né, em cada um dos integrantes, em cada um dos cidadãos. E essa centralização pode se dar por meio da sonegação de informações, da nomeação de representantes da sociedade civil sem o devido processo eleitoral democrático, com mudanças unilaterais nas regras de eleição ou de funcionamento de conselho, na cooptação de conselheiros, na imposição, né, da direção do conselho, da presidência em especial, sem ser rotativa, né? Dificuldades para que os conselheiros consigam se apropriar das demandas, das nomenclaturas, do modus operandi da gestão pública, né? Então, e não só os conselhos, né? Outros espaços como os fóruns, essas reuniões públicas que a gente mencionou, também podem dificultar nesse sentido. Mas a gente tem, em contrapartida, inúmeras potencialidades, como o fortalecimento desses inúmeros espaços de participação, né? A ampla discussão em colegiado e com a rede de proteção, a introdução de diversificados canais de comunicação e de mobilização, hoje, né, várias redes sociais, a realização de reuniões descentralizadas nos bairros do município, nas regiões do estado, a realização de audiências públicas, o acompanhamento desse processo de elaboração e da aprovação da legislação, dos planos, das peças orçamentárias, da prestação de contas nos dois âmbitos, né, no executivo, no legislativo, a realização, né, desses diagnósticos com toda a população e o envolvimento necessário das crianças, dos adolescentes e dos familiares. Então, enfim, um rol de possibilidades de aprimoramento da participação e do controle é possível, e nós já podemos pensar de pronto na sua introdução, né? E agora sim, Gabriela, eu vou encerrar, né, essa nossa conversa, mas antes eu gostaria de retomar a fala de dois grandes pensadores, né? Quando o Nelson Mandela, quando ele fala das responsabilidades da sociedade para com as crianças, e ele diz o seguinte: não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como esta trata as suas crianças. E o Eduardo Galeano nos aborda a concepção de utopia, né? E diante dessa conjuntura tão adversa que nós estamos vivendo, né, não só por conta da crise epidemiológica com a pandemia da Covid-19, mas por uma crise política, econômica, social que o Brasil já vinha passando anterior à pandemia e que com ela foi mais agudizado e que ficou evidenciado, né, as desigualdades, a injustiça social e que nos sinaliza, então, a vislumbrar um horizonte. E aí eu procurei resgatar o Galeano nesse sentido, né? A utopia, ela está no horizonte. Se me aproximo 2 passos, ela se distancia outros 2. Se caminho 10 passos, o horizonte se afasta mais 10. Por mais que caminhe, nunca poderei alcançá-la. Para que serve a utopia? Para isso serve, para caminhar. E aí a gente não pode perder a utopia de que a sociedade brasileira possa compreender que o acesso equitativo aos direitos representa a condição essencial para o asseguramento da proteção integral de crianças, adolescentes e seus familiares, em um mundo que supere as desigualdades e promova a justiça social. Ela é a condição da dignidade da pessoa humana, que é um princípio básico da nossa Constituição Federal, que foi votada, né, e que foi ditada por toda a sociedade brasileira. Então, nós estamos todos juntos nessa luta e no exercício cotidiano da participação e do controle social, que não é fácil, que tem todos os desafios demonstrados, mas que tem um elenco de possibilidades que cada um dos presentes aqui
está muito engajado, né? Eu gostaria de agradecer aí a oportunidade da troca, da partilha, né, da conversa, e ouvir agora, né, exemplos muito concretos, né, que o Ministério Público está desencadeando e que mostra, né, claramente os resultados profícuos que esse novo modo de fazer, de olhar o mundo e de exercitar a nossa função de sujeito político, né, enquanto servidores públicos que somos desta sociedade, né, podemos desencadear em cada um desses espaços. Então, né, continuamos aqui nas nossas possibilidades. Um grande abraço, né, e firmes na participação e no controle. Obrigada, Denise. É de tirar o fôlego, né? Acho que todos e todas que estão aqui conosco, né, fica com essa sensação pela brilhante exposição, que é uma exposição que nos contextualiza, né, da sua relação contraditória, mas também nos contextualiza sem deixar nos cair no imobilismo, né, ou mesmo num fatalismo, e acaba oxigenando a nossa luta, o cotidiano da nossa luta, no exercício efetivo do controle. E ouvindo a sua fala, Denise, acho que fica bem claro, e eu, né, já pensando em passar a palavra para o doutor Rodrigo, que fica para todos nós aqui que a chave analítica, né, é o protagonismo do poder popular na administração pública do Estado brasileiro, né? Essa é a chave analítica que nos possibilita, né, nos mover por uma construção de uma sociedade que não está balizada pela exploração do homem pelo homem. Então, obrigada. Já passo a palavra, então, dando continuidade aos nossos trabalhos, ao Dr. Rodrigo, membro do Ministério Público do Estado do Paraná desde 2011, promotor de justiça, titular da 3ª Promotoria de Justiça do Fórum Regional de Campo Largo, da comarca da região metropolitana de Curitiba, especializado no direito da criança e do adolescente, direito da família, sucessões e registros públicos, graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes. Com vocês, Dr. Rodrigo. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a doutora Luciana Limeiro, representando o Procurador de Justiça, Dr. Márcio Teixeira dos Santos, coordenador do Centro de Apoio da Criança e do Adolescente. Cumprimento também a professora Denise Arruda Colim e a assistente social Gabriela, que tem o prazer aqui de estar dividindo essa mesa virtual de debate, de conversa, de troca de ideias. Eu aproveito também para parabenizar os meus colegas, também referência na área da infância e da juventude, doutor Davi, promotor lá no Fórum Regional de Araucária, doutor Diogo Russo, que até pouco tempo estava como promotor da infância em Paranaguá, duas referências muito importantes no dia a dia da infância e da juventude, bem como a doutora Luciana, no aspecto global de conseguir coordenar todos os membros da área da infância e juventude no sentido de uma atuação eficaz e concreta nessa área tão sensível e tão delicada, que sempre vai precisar de uma especial atenção por parte não só dos operadores do direito, mas de toda a rede nesse sistema interligado, interinstitucional e intersetorial. Hoje me foi dado o desafio de prosseguir a fala da professora Denise, que deixa a gente até positivamente tonto de tantas ideias, de tanta coisa que a gente ainda tem a fazer, de tanta coisa que a gente ainda tem que aprender também. Então, hoje a ideia é tratar sobre a prática, né, desse acompanhamento dos conselhos, da participação social, do protagonismo juvenil dentro dos conselhos. Vou tentar focar, obviamente, mais na questão do CMDCA, enfim, da área de atuação da infância e da juventude, trazendo algumas questões que eu vivenciei lá no começo, vivencio ainda
hoje em dia e desafios que a gente tem que enfrentar. Tem muita coisa boa positivada no ordenamento jurídico, na Constituição, na legislação, nas resoluções dos próprios conselhos, CONANDA, enfim. Mas tudo isso, para se concretizar, depende de uma série de outros fatores, especialmente engajamento de outros poderes, tanto no aspecto extrajudicial, de engajamento do poder executivo, ou mesmo quando a questão chega numa situação mais crítica de judicialização, então também engajamento do poder judiciário. Eu sempre trago como ponto inicial a minha chegada a Campo Largo, e eu passei por uma situação um tanto quanto surpreendente no aspecto de rede, de articulação de rede. Logo que eu cheguei, uma representante da rede de proteção foi me convidar para a reunião da rede com uma série de convites para eu assinar. E eu perguntei, mas vou assinar os convites ou estou sendo convidado? Não entendi. Não, doutor, é porque o pessoal da rede só participa e o promotor assina o convite porque dá uma pressão. Fora isso, ninguém vai. E eu falei, não, eu não vou assinar. Ah, mas o promotor anterior assinava. Não, respeito o trabalho do promotor anterior, mas eu acho que não tem que ir na pressão. As pessoas têm que já estar engajadas com o trabalho, não tem que ter como se fosse uma convocação obrigatória do Ministério Público, aquela coisa de um temor reverencial para participar da reunião. Então ali eu já tinha percebido que o desafio seria grande na prática. E a partir de então eu falei, não vou assinar isso, vou estar presente na reunião, vamos conversar, vamos todo mundo trocar ideias, porém acho que as pessoas têm que estar engajadas, tem que haver essa iniciativa partindo dos órgãos da rede. Nem vou ainda falar da participação popular, que já é um outro desafio também. A partir de então foi feita essa reunião, durante a reunião expliquei toda essa necessidade de participação, e a coisa começou a andar. Já vai fazer um pouco mais de 5 anos, salvo engano, que eu estou na área da infância e juventude em Campo Largo, abrange também o município de Balsa Nova, e ali a coisa começou a andar um pouco, mas a gente, confesso que ainda tem muito a implementar nessa questão dos conselhos. O primeiro ponto de dificuldade que eu vejo em relação, na prática, em relação aos conselhos, é a própria composição. Algumas reuniões, até com a então presidente do CMDCA, com outros integrantes, ou reuniões de grupos de trabalho. Em Campo Largo a gente tem um grupo de trabalho que está revendo a legislação de Conselho Tutelar, CMDCA, FIA, então participam vários integrantes da rede nessa revisão da legislação. E até a gente já passou pela revisão da questão da própria composição do CMDCA, formas de eleição, tudo isso que a Denise também abordou. E o primeiro ponto que eu vejo de dificuldade para a gente até implementar um bom trabalho na prática é a própria disponibilidade dos conselheiros, em especial da sociedade civil organizada. Porque é uma função gratuita, não remunerada, e invariavelmente acaba ficando em segundo plano, né? Então, e não digo isso que fica em segundo plano por maldade, por má vontade daqueles que ocupam esses cargos, muito pelo contrário, são muito bem intencionados, tentam ao máximo garantir ali a efetividade dos trabalhos, mas acaba que todos têm suas atividades fora dali do conselho, remuneradas, enfim, subordinadas, e acabam que, até mesmo para reunir a plenária do CMDCA, muitas vezes há essa dificuldade por conta de agendas, né? Um pode, outro não pode. Então esse é um primeiro ponto que eu deixo para reflexão sobre a composição dos conselhos e a forma como eles possam trabalhar de forma eficaz, de forma plena, sem que isso invariavelmente fique num plano secundário. Acho que esse é um primeiro ponto que reflete, obviamente, no dia a dia do Conselho, nos trabalhos de fiscalização, de planejamento, de execução orçamentária e todos aqueles trabalhos inerentes ao próprio
conselho. Um segundo ponto também que eu percebi logo que eu cheguei na prática, no dia a dia dos conselhos, foi a própria questão do que o conselho faz. O CMDCA ficava naquela dúvida: do que eu faço? Apesar de não ser ligado aqui ao tema da participação social, gosto de trazer um outro exemplo também, que quando eu comecei a enviar as denúncias referentes à atuação do Conselho Tutelar. Eu vou falar, bom, eu vou mandar o CMDCA, que é o órgão primário para analisar questões disciplinares e, eventualmente, se não for feito nada, tiver algum indício, aí sim vem a atuação do Ministério Público. E eles me procuravam: doutor, o que eu tenho que fazer aqui? Então, você veja que também a falta de preparo no sentido de capacitação, isso tudo traz essa dificuldade que a gente teve que ir montando, organizando todo o funcionamento do Conselho em diversos aspectos. Outro ponto também prático que eu vejo como dificuldade, e eu estou fazendo mesclado porque, de fato, ouvindo a Denise, eu fui anotando vários pontos e foi me lembrando da minha prática, eu não queria deixar de falar. Mas uma situação recente também, na questão orçamentária. Há pouco tempo o Conselho Tutelar falou que não conseguiu participar junto ao Executivo da previsão orçamentária na área da infância para o ano seguinte. Poxa. Então são falhas que a gente vai detectando e ao mesmo tempo tem que achar uma solução, mas muitas vezes já aconteceu, como essa situação do Conselho Tutelar não ter participado da discussão orçamentária. E aí, dentro disso tudo, volta aquilo que eu falei da importância da participação de todos, inclusive de poderes, do gestor, porque conscientizar o administrador público da importância desses conselhos, da importância do Conselho Tutelar, da importância da participação desses órgãos e também da participação da população no dia a dia da área da infância, na implementação de direitos fundamentais básicos que não poucas vezes ficam esquecidos. A Denise falou da questão da centralização do executivo. E isso eu vejo muito na prática, porque há uma centralização, e aí o executivo que libera os recursos, por sua vez, não poucas vezes essa centralização dificulta a participação popular e até mesmo dos conselhos, dos demais órgãos de rede de proteção, e a gente acaba se encontrando num emaranhado, amarrado ali, sem conseguir uma evolução positiva, porque dependemos do executivo e muitas vezes as questões orçamentárias acabam tendo uma outra prioridade que não a área infanto-juvenil, não obstante a gente saber que tem a previsão constitucional e legal de prioridade de recursos nessa área. Então, algumas situações que trazem essa dificuldade da participação. Porém, acho que além disso, além desse desafio de conscientizar gestores sobre esse engajamento, sobre a necessidade de descentralização dessas questões ligadas à área infanto-juvenil, um outro desafio que eu acho também é trazer a participação popular para dentro dessa área. Trazer a participação social. Porque o que acontece? Agora, com questão de pandemia, essa coisa toda, não tivemos conferências, tivemos essas limitações presenciais e tudo mais, mas na última conferência do CMDCA que eu participei em Campo Largo, o que eu me recordo é que foi uma conferência que, obviamente, é aberta ao público, é aberta à população em geral, mas a participação se restringe a quê? Àqueles atores do dia a dia. Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, Educação, Saúde. Não há essa participação popular efetiva na discussão, no dia a dia, dos recursos, enfim, dos planos, dos programas futuros na área da infância e juventude. E aí fica mais um questionamento, mais um desafio. Como engajar a população em geral, a sociedade civil, no dia a dia dos problemas sociais da sua cidade, do seu município. Esse acho que é um desafio ainda maior do que a própria conscientização do gestor.
E o protagonismo juvenil, que é aqui o tema principal, o que eu vejo também é essa importância de escuta daqueles que são destinatários do nosso trabalho, que são as crianças e os adolescentes, em especial ali em situação de vulnerabilidade ou situação de risco. Lembro muito bem dessa conferência e me impressionou muito na época o engajamento deles como destinatários. Eles sim, os adolescentes em especial, demonstram esse engajamento muito forte no que eles querem para eles. Porque não adianta nada um conselho se reunir e delimitar, vamos dar um exemplo aqui. Vamos botar aqui uma atividade de contraturno de música clássica. Ok, música clássica é lindo, é legal, é cultural, é bacana. Só que o dia a dia do adolescente, o adolescente vai querer o quê? Não, eu quero aqui uma aula de hip hop. Eu quero uma aula de percussão. Que aí são coisas que às vezes a gente tem um pensamento, mas o público-alvo não vai ter. Então a importância de sempre ouvir esse público-alvo. E nessa conferência, os adolescentes trouxeram muitas demandas deles, nesses sentidos assim de contraturno. Praticamente tudo foi acolhido, foi aprovado de se implementar determinadas atividades em contraturno e traz para eles, além de já ter essa previsão lá no artigo 16 do ECA, né, de opinião e expressão da criança e do adolescente, traz para eles também a possibilidade de pertencimento, de não serem ali como, né, antigamente um objeto ali que vai ser tratado. Não, é uma pessoa ainda que em desenvolvimento e traz a possibilidade de pertencimento, de estar ali, não estamos só apenas de cima para baixo entubando, entre aspas, uma atividade, uma determinada conduta a ser feita. Não, é uma participação linear de todos ali envolvidos, inclusive o público-alvo, que são esses adolescentes. Então, essa participação acaba tendo uma importância muito grande, porém eu vejo apenas nesses encontros pontuais. Como a Denise falou, teriam que ter situações de encontros regionais, dentro de cada CRAS, por exemplo, ou de cada CRES, um município que tem CRES ou que tem mais de um CRES, para haver reuniões esporádicas, ouvir esses adolescentes, ouvir os seus pais, e poder fazer um trabalho de planejamento direcionado a uma melhor destinação dos recursos que vão estar ali disponibilizados. Dentro desse panorama, essa participação acaba sendo preciso majorar essa participação. Seja no aspecto de dia a dia, de contraturno, seja no aspecto de participação nas próprias atividades de medidas socioeducativas, que às vezes ficam limitadas a determinados serviços de biblioteca, de coisas que podem ser ampliadas e trazer uma gama maior de atividades para os adolescentes. Eu lembro muito de um encontro também que o Dr. Davi me convidou para participar lá em Araucária nas questões de medidas socioeducativas. Tem o CONS, eu acho que é o órgão lá em Araucária, que é específico de medidas socioeducativas e é ótimo. A gente tentou até implementar isso em Campo Largo, mas infelizmente não conseguimos ainda. Mas nesse encontro, o que aconteceu? Além de todos envolvidos na parte socioeducativa, estavam ali os adolescentes reeducandos, participando, apresentando o resultado dos trabalhos deles nos cumprimentos de medida socioeducativa, tendo voz, né? A gente tem que dar voz, tem que dar palavra aos adolescentes. É claro, a gente também tem que saber filtrar, que muitas vezes o adolescente está em formação, então vão ter ideias e a gente sabe que a realidade prática vai fugir do alcance, mas todos nós já temos esse filtro de saber que dali pode se extrair alguma coisa muito positiva. Então, essa prática demonstra que a gente tem muito a caminhar ainda. Eu acho que são poucos os municípios, até a doutora Luciana sabe que eu sempre costumo às vezes botar o dedo lá na ferida, assim, sem pudor nenhum. Então,
eu acho que a gente ainda está engatinhando, né? São poucos os municípios que têm uma estrutura de rede positivamente organizada, funcionando por completo, com a participação popular efetiva da sociedade civil, com a voz daquele público-alvo, que são os adolescentes. Mas só de ouvir a Denise com todos esses aspectos que ela falou, a gente vê que é possível, não é uma questão tão complexa se há um engajamento de todos. Então, não é uma questão tão longe da gente. É possível implementar. E a gente está dando esse passo, inclusive, aqui com esse curso, com essa possibilidade de fazer a rede se engajar, se engrenar e andar naturalmente, sem a necessidade de estar ali. Porque, fugindo até um pouco aqui do tema, o que também acontece na prática de rede, no dia a dia, ao menos em Campo Largo, e eu estou tentando até, depois de uma conversa com o Dr. Diogo, implementar um pouco isso. Virou uma coisa mecânica e não natural. Então, o Conselho Tutelar, porta de entrada, recebe uma demanda, formaliza essa demanda, aplica as medidas, encaminha para a rede, CREAS, CRAS, manda uma cópia para o Ministério Público, que, por sua vez, por dever de ofício, tem que instaurar uma notícia de fato, que, por sua vez, pode gerar uma execução de medida de proteção na vara da infância e juventude, e tudo vai só se indo de passo a passo, mecanicamente, quando, na verdade, já pode funcionar na rede, estando a rede organizada. Eu, inclusive, passei a ter um olhar mais crítico nessas comunicações, e quando vem uma comunicação que o Conselho traz, que aplicou as medidas, que encaminhou para a rede executar, que não tem nenhuma situação grave que demande uma intervenção judicial, como um acolhimento, um afastamento de possível agressor, eu já sequer instauro um PA, uma notícia de fato, eu já arquivo de plano. Eu falo, não tem que vir para cá, tem que trazer mais uma demanda e levar mais uma demanda ao judiciário. Então, são situações que, a partir do momento que a gente consegue alinhar e fazer, implementar, isso funciona. E para isso funcionar, a gente começa no objeto aqui do nosso encontro, que é nos conselhos, na organização dos conselhos, deles terem um plano de atuação, uma gestão da destinação desses recursos, da participação de todos nesses conselhos, para que haja destinação concreta para a rede, que ela possa efetivamente funcionar. Então, dentro disso tudo, o que eu queria deixar para vocês, já até encerrando aqui que eu botei o cronômetro dentro do meu tempo regulamentar, é já deixar essas reflexões. Em especial, como motivar o gestor a aceitar uma descentralização, né, desse, entre aspas, poder, esse aí é o que eu me refiro, um poder exclusivamente de recursos financeiros. E como motivar também a população, a sociedade civil organizada, a participar efetivamente das conferências, dos encontros, porque o que a gente vê no dia a dia, na prática, nesses encontros, são apenas os atores, os profissionais, os atuantes da rede de proteção ali nessa atuação. Então, como trazer essa população para perto de nós? Mais uma vez, então, agradeço o convite. Foram breves as minhas palavras, mas eu espero que tenha contribuído de alguma forma com a prática que a gente vem enfrentando aqui em Campo Largo. Obrigada, doutor Rodrigo. Acho que o senhor conseguiu traduzir em palavras, né, exatamente a realidade e o cotidiano da maioria dos nossos municípios, né, ouvindo os seus limites, né, no cotidiano do seu trabalho. Eu fui olhando para o meu cotidiano de trabalho, né, como que ele é similar ao movimento que o senhor foi relatando, né, e me coloco também nessa mesma linha de angústias, né, e de possibilidades para, de fato, consolidar, né, esse processo de controle social, de poder popular na administração do Estado brasileiro.
né? Acho que o senhor foi muito... conseguiu traduzir, na verdade, a realidade da nossa maioria dos municípios, né? Eu vou passar, então, a gente vai abrir para debates, reflexões. Inicialmente não tem nenhum questionamento no chat, apenas muitos elogios às falas, né, ministradas hoje, agradecimentos, colegas, né? E eu vou passar a palavra para a doutora Luciana, que já se colocou aqui para pensar conosco. Está fechado, doutora, o microfone. Perdão, eu abaixei a mão e esqueci de abrir o microfone. Eu estou encantada com a aula magna, né, que a Denise nos deu hoje, assim, foi uma inspiração, Denise. Muito, assim, profícua, uma coisa de professora, pedagógica mesmo, de um caminho a ser percorrido para que a gente consiga fazer a diferença, né, na atuação dos conselhos. E o nosso querido Rodrigo sempre com aquela crítica cirúrgica, ele tem uma visão assim muito clara das dificuldades, das potencialidades. E aí, Rodrigo, eu lembrei de quando eu cheguei em Cascavel, e na minha primeira reunião do Conselho de Direitos, que eles estavam levando para o Conselho Municipal o orçamento público da infância, para o Conselho assinar para eles encaminharem. E aí eu disse assim, mas como assinar para encaminhar? O Conselho é um órgão deliberativo, ele não deliberou o que ele queria? Como assim vai chancelar? E aí foi um mal-estar danado, né? Mas assim, a participação, o que eu vi a partir dali é que a participação do Ministério Público nas reuniões, eu sei que é complicado, é difícil, a gente tem N atribuições, quando não tem, né, a atribuição exclusiva na infância. Eu, por sorte, em Cascavel, era uma promotoria exclusiva da infância, mas, assim, faz toda a diferença, porque a gente consegue estabelecer e empoderar a sociedade civil, garantir o espaço dela de voz e de manifestação e de deliberação, e o caminho que eu encontrei para melhorar a participação popular foi trazer e garantir que o Conselho Tutelar participasse também das reuniões. Eles não iam, eles tinham todo um... Não, mas lá não é uma instância para nós. Assim, não, é uma instância aberta, uma instância pública. E vocês têm toda a demanda que chega. Então, levar esse feedback para o Conselho de Direitos é extremamente importante. Então, eu vi que, a partir do momento que eu trouxe o Conselho Tutelar para participar também das reuniões do Conselho de Direitos, enriqueceu muito essa visão do Conselho e essa abertura. E o Conselho Tutelar, ele é um articulador, né? Ele representa, porque ele é um órgão político, ele representa a população da comunidade que ele foi eleito. Então, eles, às vezes, traziam a comunidade, traziam as demandas comunitárias também, e, às vezes, traziam até aquele setor da população que queria ali se manifestar. Então, acabou sendo uma metodologia a partir da participação do Conselho Tutelar, que ampliou. Mas o que você fala em relação à participação dos adolescentes, realmente a gente precisa avançar, e muito, porque eu vejo nas conferências, né, um espaço privilegiado, a gente consegue ver que vários municípios conseguem assegurar esse espaço de participação deles nas conferências de direitos, mas nas reuniões ordinárias do Conselho, não. Né? Então, é um desafio ainda para a gente fazer essa transposição, trazê-los também para esse espaço. A gente sabe que, às vezes, por conta dos regimentos internos, os conselhos são meio formalistas, né? São meio engessados ali, tem uma pauta, tem a maneira de superar isso, de pensar uma metodologia também mais atrativa para que os próprios adolescentes queiram, né, e queiram debater, queiram se apropriar. Acho que é um desafio grande ainda que a gente precisa enfrentar.
mas é extremamente necessário, justamente pela riqueza que eles trazem, né? Como você colocou, né? Eles trazem, às vezes, né, no linguajar deles, mas o substrato de fundo, que é a demanda que eles precisam, que eles querem ver atendida, é muito importante. Né? Então, acho que é um desafio da gente pensar também em conjunto com os próprios conselhos de direitos, um espaço reservado, talvez, para eles em cada reunião, para que eles apresentem ali quais os projetos, quais os anseios, quais as propostas que eles têm e que eles pretendem que sejam discutidas. Acho que a gente precisa avançar nisso, né? E eu penso que o nosso empenho nessa participação presencial, ela é bastante estratégica, para que a gente, primeiro, empodere a sociedade civil, né, garanta, e depois que eles estão empoderados, eles não precisam mais da gente, né? A gente acaba sendo um vetor, um articulador, né? Eu achei muito interessante quando você chegou aí e disse assim, não, mas não sou eu que tenho que convidar, as pessoas têm que ter essa ciência. Mas, às vezes, esse primeiro passo, né, para garantir que as pessoas tenham o seu espaço de fala e o seu espaço de representatividade assegurada, precisa ocorrer. Né? Então, a gente sabe que não é fácil, do ponto de vista nosso, né, de organização do nosso trabalho, é complicado, é complexo, às vezes as reuniões são em horários que não nos permitem, né, são concomitantes com audiências que a gente tem, mas pensar em trabalhar, e aí eu lembro uma fala do Diogo, que ele dizia que eles marcavam a reunião justamente no horário que eles sabiam que ele não podia participar, numa forma até de boicotar a participação dele, né? Então, a gente tem de tudo, na verdade, mas o fato da sociedade civil entender que o Ministério Público é um órgão que está ali para garantir, né, essa condição que está esculpida na Constituição Federal, que é a democracia participativa, é muito importante. E principalmente nas cidades menores, onde a gente sabe que eles não têm muita voz nem muita vez. O viés político, né, da gestão pública é muito forte e não assegura esse espaço. Então, penso que a gente precisa, né, trabalhar e se organizar para promover esse espaço. Então, obrigada, eu achei maravilhosa a fala de vocês, a Gabriela, né, como sempre, dando show, né, a nossa querida Gabriela. Eu estou imensamente feliz com esse nosso encontro, a gente está, acho que, fechando com chave de ouro. Obrigada, doutora Luciana. Acho que não tem mais ninguém inscrito, nem no chat, nem aqui na sala virtual. Doutor Rodrigo pediu. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Rodrigo, para ele já, então, iniciar as considerações finais, e aí a gente passa para a Denise também, para que ela tenha ali um momento de encerramento, já que a gente está iniciando aí o horário de almoço daqui a pouquinho. É com o senhor, doutor Rodrigo. Obrigado, Gabriela. Eu queria até complementar a fala da doutora Luciana em relação não só a esse desafio de trazer o público-alvo, que são os adolescentes, as crianças e adolescentes, mas essa questão da própria composição dos conselhos, né? Como a senhora falou quando chegou em Cascavel, que era uma coisa proforme ali a questão de orçamento. Por conta, como a Denise falou, às vezes de um engessamento, de uma centralização que acaba refletindo na composição do conselho, seja na parte governamental, seja na parte não governamental, mas o desafio de trazer o conselho como órgão efetivamente deliberativo, que vai realmente deliberar sobre ali as políticas públicas, as condutas a serem seguidas, e fiscalizador, e, quando necessário, opositor, de falar, não é dessa forma, às vezes vem uma coisa já de cima para baixo, querendo que seja daquela forma, por conta até dessa centralização, e ter essa possibilidade, essa liberdade de ser também opositor, num sentido positivo, obviamente, que eu digo, de garantir que seja
respeitado aquela deliberação, tudo aquilo ali que efetivamente é tratado no Conselho. Acho que esse desafio também é muito, muito importante, não pode ser deixado de lado, tem que ser enfrentado para tentar ao máximo deixar um Conselho livre de uma politicalização, né, e que possa realmente fazer uma análise concreta, não apenas proforme de todas as demandas que são ali trazidas. Era só esse apontamento que eu queria trazer. Obrigada, doutor Rodrigo. Passo a palavra para a Denise para as considerações finais. Acho que eu gostaria de lembrar do documento, né, que o grupo de trabalho que a gente compôs, preparou, e nele, Rodrigo e todos os outros aqui, tem um conjunto de elementos para a gente poder levar em consideração, quer dizer, como o Ministério Público pode se mobilizar para, né, qual é a rede mínima, né, que tem que ser composta, a rede de proteção no município, qual é a responsabilidade de cada um dos órgãos, como que funciona aquela política pública, o seu financiamento, porque acho que se apropriando disso também, né, as pessoas têm mais condições de participação. Agora, reforçar uma questão que você falou muito, que a Luciana falou muito, a Gabi, que é a participação das crianças e dos adolescentes, né? A gente tem que potencializar os instrumentos previstos, né, como a audiência pública, como os conselhos, por exemplo, para a política de saúde e de assistência social, está previsto que em cada serviço tenha que ter um conselho local, né, com os usuários. Então, nos apropriarmos dessas discussões, primeiro verificarmos se eles foram constituídos assim, né? E não é um conselho formal, é um espaço em que as pessoas coloquem as suas necessidades, avaliem a qualidade do serviço que estão recebendo e apontem as suas necessidades. Então, a descentralização das reuniões dos conselhos municipais para os bairros, né? Para as regionais, do Conselho Estadual para as regiões do Estado, a participação dos adolescentes nas reuniões, né? Ainda que eles não componham, o chamamento das representações deles para essas localidades, né? O fortalecimento dos fóruns, né? De entidades, os fóruns de conselheiros, as outras políticas setoriais também têm seus fóruns, então, promover essas discussões sempre, eu penso que seja fundamental. Então, é claro que o grupo se encerrou nessa sua primeira finalidade, né, que previa o planejamento estratégico, era construir esse material e iniciar essas discussões dentro do Ministério Público e com a comunidade em geral, mas agora a gente vai ter que implementar, né, tudo que está discutido lá, e aí é já um bom indicativo para a nossa continuidade, né, de aperfeiçoamento ali das ações estratégicas que estão previstas no planejamento. Então, agradecer imensamente a oportunidade que a instituição está dando da gente, né, se revisitar enquanto atuação e poder fazer uma intervenção mais integrada, mais conjunta, mais coletiva, inclusive tendo como referência as várias experiências, né, de promotores, de servidores, promotores e promotoras, né, servidores e servidoras, estagiários e tal, nas suas localidades, mas com essa integração aqui com a comunidade. Então, acho que a gente sai, né, feliz de ter encerrado um ciclo, mas já se imputa, né, esse compromisso de fazer a sua execução, a sua implementação e pensar cada vez mais, né, nas alternativas que nós temos no nosso cotidiano, né? Obrigada, Denise. Eu penso que o caminho é esse, a gente encerra um ciclo para iniciar novos ciclos.
né? Acho que essa é a beleza da categoria histórica, né? Da categoria que nos coloca em movimento. Então, agradeço a todos os presentes, a todas. Antes, né, de encerrar e devolver a palavra para a doutora Luciana, para ela fazer o encerramento do minicurso, em nome do CAOP, eu gostaria de ler um pequeno poema, porque eu acho que a poesia nos ajuda a lubrificar esses momentos que às vezes se tornam asperosos, arenosos, no cotidiano do trabalho de cada um de nós. É um autor que me impactou muito profissionalmente, né? Quando então assistente social de um centro de socioeducação, uma menina dentro do centro de socioeducação que deixou uma década da sua vida lá, e foi nessa poesia, foi na construção do conhecimento desse autor que me trouxe caminhos de intervenção profissional que muito se assemelham, né, aos caminhos contraditórios no fortalecimento do controle social. A poesia chama Aula de Voo. O conhecimento caminha lento, feito lagarta. Primeiro não sabe que sabe. É voraz, contenta-se com o cotidiano orvalho, deixado nas folhas vividas das manhãs. Depois pensa que sabe e se fecha em si mesmo. Faz muralhas, cava trincheiras, ergue barricadas, defendendo o que pensa saber. Levanta certezas na forma de muro, orgulhando-se do seu casulo. Até que maduro explode em voos, rindo do tempo que imaginava saber, ou guardava preso o que sabia. Voa alto sua ousadia, reconhecendo o suor dos séculos no orvalho de cada dia. Mesmo o voo mais belo descobre um dia não ser eterno. É tempo de acasalar, voltar à terra com seus ovos, à espera de novas e prosaicas lagartas. O conhecimento é assim, ri de si mesmo e de suas certezas. É meta da forma, metamorfose, movimento, fluir do tempo, que tanto cria como arrasa, a nos mostrar que para o voo é preciso tanto o casulo como a asa. Mauriase. Obrigada, eu devolvo a palavra para a doutora Luciane. O que falar depois, né, dessa linda poesia, Gabi, né, inspiradora, né, e que nos clama a nos revisitar, né, o tempo todo e nos reconstruir. Denise, certeza que essa é só uma etapa, né, e a gente aprendeu a trabalhar em conjunto, de forma intersetorial. Não vamos, é mais ou menos como o conselho quando descobre o seu potencial, né? Não tem volta atrás. A rede, quando descobre esse trabalho conjunto intersetorial, não volta, né? Não tem mais retorno. Com certeza, a gente está muito feliz em fechar essa primeira etapa, muito, né, gratificado por essa construção conjunta, por essa participação. Mas certamente ano que vem vamos estar juntos numa nova etapa e nos descobrindo e nos revisitando e alçando novos voos, né, Gabriela? Maravilhosos vocês, muito obrigada, Gabriela, muito obrigada, Denise, muito obrigada, Rodrigo. Acho que todos estão encantados, né, com o encontro de hoje, foi muito profícuo, foi muito produtivo. E saímos inspirados, né, a repensar e pensar, né, novas formas, novas maneiras da gente ser esse instrumento, né, instrumento da construção de uma sociedade democrática, que é a nossa função enquanto Ministério Público. Eu estou muito, muito, né, realizada com esse curso. Agradeço imensamente todos os colegas aqui presentes, todas as pessoas que participaram. Nós vimos aí CRAS, CREAS, conselheiros de direitos, conselheiros tutelares, uma imensidão de pessoas que transitaram junto com a gente e que demonstram aí o seu interesse, a sua vontade de trabalhar e construir em conjunto. E isso é, né, o que faz o nosso diferencial. Muito obrigada, um bom dia a todos e até o ano que vem, porque certamente vamos estar com novas propostas.